Observando toda a família 6A, podemos observar algumas características em comum. Por exemplo, chamá-los todos de calcogênios, devido ao fato de sua maioria realizar ligações com o elemento químico cobre. No geral, são elementos ametais, com exceção do polônio e do livermório. Por isso, eles podem realizar tanto ligações moleculares como ligações iônicas. Quanto às propriedades periódicas dos elementos da família 6A, podemos citar algumas características, como por exemplo, o fato de o raio atômico ser menor em relação às famílias 1 a 5A. Outra característica é que elas possuem elevada energia de ionização pelo fato de apresentarem um baixo raio atômico. A afinidade eletrônica e eletronegatividade são elevadas quando comparadas a outras 15 famílias à esquerda dela. Possuem baixa eletropositividade por apresentarem baixo raio atômico e são menos densos que elementos localizados na parte central da tabela. Eu vou falar um pouco sobre o oxigênio. A abreviação dele é o número atômico dele é 8, que é o mesmo número de prótons, nêutrons e elétrons, e o número de massa dele é 16. O oxigênio é considerado um elemento ametal, e os principais isótopos dele é O16, O17 e O18. Ele é considerado também um elemento representativo encontrado no estado físico natural gasoso. Um pouco sobre a reatividade do oxigênio. O oxigênio ele reage a todos os elementos formando óxidos, com exceção aos gases nobres. Sobre a abundância nele na natureza, o oxigênio ele é encontrado em grande quantidade, principalmente na crosta terrestre, oceanos e na atmosfera. E sobre a extração dele, o oxigênio ele é extraído do ar atmosférico através de processos como eletrólise e destilação fracionada do ar. Agora um pouco sobre a aplicação do elemento na indústria e no dia a dia. Ele é usado numa variedade de aplicações, entre elas hidrocultura, gás para alimentação de geradores de ozono, sopro de vidro, liquefiação, redução de inox para queimaduras de combustível e soldadura. Hoje, o oxigênio, por ser um elemento muito abundante, praticamente todos os países têm condições de extrair o oxigênio de alguma forma, independente de qual seja a sua finalidade. Agora um pouco sobre os aspectos históricos. Em 1771 e 1774, dois cientistas realizaram experimentos diferentes, mas alcançaram o mesmo resultado. Já em 1771, um cientista chamado Schally produziu gás oxigênio a partir de aquecimento individual de substâncias diferentes, como nitrato de potássio e o óxido de mercúrio. Já em 1774, Priestley aqueceu o óxido de mercúrio e produziu o gás oxigênio. Algumas curiosidades sobre o oxigênio é que nós, seres humanos, conseguimos ficar horas, dias sem comer e sem beber água, mas a gente não consegue ficar minutos ou até dependendo de segundos sem oxigênio. Outra curiosidade também é que o oxigênio é o terceiro elemento mais abundante do universo, ocupando 46,6% da massa do nosso planeta. E o nome do oxigênio do grego vem do significado formador de ácidos. Também eu vou falar um pouco sobre o enxofre. A abreviação dele é S, o número atômico dele é 16, que é o mesmo número de prótons, nêutrons e elétrons, e o número de massa dele é 32. O enxofre é considerado um elemento ametal, com os principais isótopos S32, S33, S34 e S36. Ele é considerado também um elemento representativo encontrado no estado físico natural sólido. Sobre a reatividade do enxofre. O enxofre sofre combustão apresentando uma chama azul e formação de CO2. Ele também reage a halogênios como F2, Cl2 e Br2, formando respectivamente SF6, S2Cl2 e S2Br2. E sobre a abundância do enxofre na natureza. O enxofre é considerado um elemento abundante, constituindo cerca de 0,03% da crosta terrestre, e ele é encontrado normalmente em fontes termais ou áreas vulcânicas. E sobre a sua extração, o enxofre ele se dá como subproduto de mineração de minérios de sulfeto metálico ou de carvão mineral. A aplicação do enxofre na indústria no dia a dia. Ele é muito utilizado na fabricação de pólvora,
fertilizantes de ácido sulfúrico, vulcanização de borracha. Ele também é utilizado na indústria farmacêutica para fazer, como, por exemplo, antibióticos e pomadas, na indústria de papel e na constituição de sabão em pó. Um pouco também sobre os principais extratores do enxofre do mundo. São três, entre eles os Estados Unidos em primeiro, Canadá em segundo e Rússia em terceiro. Os aspectos históricos do enxofre. Segundo os historiadores, os homens da pré-história utilizavam para pintar cavernas. Em outros momentos era também utilizado como medicamento. A civilização egípcia acreditava que o elemento tinha poder místico e por volta de 4.000 anos antes de Cristo usavam para rituais religiosos. Algumas curiosidades sobre o enxofre é que ele é o 10º elemento mais abundante do universo. O enxofre ele é criado como parte do processo alfa em estrelas massivas. E, como eu já falei, ele também é usado para fertilizante na indústria farmacêutica. E, como eu também já disse, que ele é encontrado perto de vulcões e fontes termais. Eu vou falar sobre o selênio e o telúrio, e vou começar falando sobre o selênio. Sua abreviação é Se, seu número atômico é 34, número de massa é 79, número de prótons e elétrons é 34, número de nêutrons é 45, seus principais isótopos é 74, 76, 77, 78 e 80, é um elemento ametal e representativo e seu estado físico natural é sólido. O selênio é um elemento de reatividade moderada e queima o ar formando dióxido. Ele reage diretamente com a maioria dos elementos, tanto metais quanto ametais, porém com menor facilidade que o oxigênio. O selênio é encontrado em rochas, solos e águas, normalmente em conjunto com enxofre e alguns minerais, principalmente em sítios vulcânicos. O selênio é obtido como subproduto da produção de cobre níquel eletrolítico do lodo anódico por torrefação. Aplicações do selênio nas indústrias e no dia a dia. O selênio, sendo um semicondutor, tem aplicações no campo da eletrônica e na produção de fotossélula. Na fotografia, ele é utilizado na técnica de viragem, é uma colorização de foto preto e branco já processado. Os principais países estruturas do selênio. De uma forma geral, não tem um país que se destaca, né, na extração do selênio, mas ele pode ser encontrado em sua forma natural em alguns alimentos, como carne vermelha, gema de ovo, peixes e lentilhas e outros. Alguns aspectos históricos do selênio. Ele foi descoberto em 1817 pelo John Jacob Berzelius, um dos químicos mais importantes da história, e o patrono da química sueca. Enquanto ele preparava um ácido sulfúrico, ele percebeu um resíduo que, primeiramente, ele achava que era o telúrio, mas depois que percebeu que se tratava de um novo elemento, ele decidiu batizar o elemento com base na palavra lua em grego, que é selênio. Agora, algumas curiosidades sobre o selênio. No Brasil é encontrado nos alimentos com maior teor de selênio, que é a castanha do Pará. O selênio cinza manifesta força elétrica ao se expor com a luz. O selênio é um mineral que atua no sistema imunológico e previne várias doenças, como a anemia, a infertilidade, o envelhecimento precoce, a esclerose múltipla, entre outros. Agora sobre o telúrio. Sua abreviação é Te, seu número atômico é 52, número de massa é 127, número de prótons e elétrons é 52 e número de nêutrons 75.
Os principais isótopos é 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130. Ele é um semimetal. Ainda não há consenso na comunidade científica se ele é um metal ou não metal. É um elemento representativo e seu estado físico natural é sólido. O telúrio, ele reage quimicamente com a maioria dos elementos existentes e os teluretos são os compostos mais estáveis. O telúrio é normalmente encontrado de forma livre na natureza, mas geralmente encontrada em minérios. O telúrio é obtido durante procedimentos industriais, como subproduto de refino de cobre e coletado também em minérios silvanitas, caleveritas e creneritas. As aplicações do telúrio nas indústrias e no dia a dia. As indústrias que mais consomem o telúrio é a metalúrgica, porque ele é um elemento importante em ligas de ferros fundidos, aços inoxidáveis, ligas de cobre e chumbo. Os principais países extratores do telúrio os Estados Unidos, a Montana, Utah e Arizona, o Canadá, Japão e Peru. Alguns aspectos históricos. O telúrio foi descoberto por volta de 1783 por um mineralogista austro-húngaro, Franz Joseph Miller von... não sei falar o nome. Que ele trabalhava numa mina na Transilvânia. Um minério que apresentava um brilho metálico característico chamou a sua atenção e ele suspeitou que tratasse de um antímonio nativo ou um bismuto, que são os elementos químicos. Mas após a investigação preliminar, ele concluiu que se tratava de um telureto de ouro, que é um dos minerais mais raros de ser encontrado na natureza. Agora, algumas curiosidades do telúrio. Quando é cristalino, o telúrio apresenta um branco prateado, e quando ele está na forma pura, é um brilho metálico. O telúrio, ele é quebradiço, e então ele pode ser facilmente pulverizado. Quando o telúrio é queimado no ar, produz uma chama azulejada e forma dióxido de telúrio. O telúrio, ele não apresenta grandes problemas de saúde no organismo, porém, se estiver presente no ar, pode causar ressecamento na boca, hábitos desagradáveis, dores de cabeça e vestígios. E por último, temos o polônio, um metal de abreviação PO, número atômico 84, número de prótons também 84, número de elétrons 84, número de nêutrons 126, totalizando uma massa de 210. Os principais isótopos são PO208, PO209 e PO210. Se trata de um elemento representativo e que é encontrado no estado sólido. Por se tratar de um elemento pouco eletropositivo, também sua reatividade é baixa. Quanto à sua natureza e abundância, o polônio se trata de um elemento muito raro na natureza, podendo ser encontrado em pequenas porções em grandes quantidades de urânio. Sua extração acaba sendo facilitada devido ao fato de sua alta solubilidade em soluções ácidas diluídas, assim sendo encontrado em pequenas porções em outros metais. Na indústria e no dia a dia, o polônio é aplicado em escovas que auxiliam na limpeza de filmes fotográficos, além de ser usado em alguns componentes de motores e satélites artificiais. Entre os países que mais extraem o polônio, podemos citar Austrália, Cazaquistão, Rússia, África do Sul, Canadá, Estados Unidos e Brasil. O elemento químico polônio foi encontrado e descoberto por Marie Curie e Pierre Curie em 1898,
recebendo o nome da terra natal de Mary, Polônia. Ele foi encontrado em alguns testes radioativos realizados pelo casal. Como curiosidades do polônio, podemos citar o fato de ele ser extremamente tóxico e muito radioativo, além de ele poder ficar com facilidade no ar. O polônio também foi identificado em algumas folhas de tabaco cultivadas em alguns lugares do mundo recentemente.